Está começando o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Né? Exatamente, acabei de perceber que eu não tinha começado a gravação. Esse é o programa Independência. Vamos começar de novo. Boa tarde, ouvinte da Rádio Alternativa FM. Eu sou André Canova. E eu sou Marco Melo. E esse é mais um programa Independência. A voz da recuperação do dia 8 de dezembro de 2019, depois de Cristo, André. Já deu para perceber que não estamos dominando tanto a tecnologia da gravação. Não, a gente já tem que dominar, só tem que lembrar de dar o play ali, quer dizer, o REC. Muito bem, vamos começar ouvindo uma musiquinha, Dias Melhores do Jota Quest. Opa. E a gente volta aqui para falar para vocês sobre alcoolismo, adicção, dependência emocional, mas sobretudo falar sobre recuperação e uma vida plena que é possível. Boa, Marcão. É isso mesmo. Legal. Muito bem. Voltamos. Ouvimos Jota Quest, Dias Melhores. Putz, eu gosto dessa música, viu? Não, essa música dá uma esperança, né, cara? Dá. Nossa, sensacional essa música. Eu também gosto, André. Muito bom. Muito bem mandada. Parabéns. Segue Andrezão aí que eu vou caçando outra música aqui. Beleza. Eu tava querendo dividir aí com a galera. Logo no prefácio de um livro chamado Um Elefante na Sala, de Paulo Campos Dias, o prefácio foi feito pela Isida Alves. Isida Alves, ela é autora do livro Guerra pela Vida, a campanha da Jovem Pan contra as drogas. Ela é uma jornalista que tem um programa de rádio também, contra as drogas na Jovem Pan e tal, e conheceu o autor justamente nesse programa. Ele foi um dos entrevistados e acabaram ficando amigos. Ela prefaciou o livro Um Elefante na Sala. Para quem não sabe, o elefante é você mesmo, Julinho. Julinho é o elefante porque ele tá usando droga, ele bebe, né? E aí aquela casa que era aquela maravilha, aquela paz, tudo no seu lugar, né? Você podia andar à noite na casa, os familiares andavam à noite, que sabiam onde estavam o posicionamento dos móveis, nada impedia o trânsito, enfim, né? A paz reinava naquele lar, até que Juninho teve a feliz ideia de começar a fumar um cigarrinho macrobiótico com os amigos da escola. A partir de então... Macrobiótico. Um cigarrinho macrobiótico é terrível. A partir de então, ele que tinha uma propensão imensa, um grande apetite por drogas, chamado dependência química, que é uma doença que se instaurou na vida dele e na vida de toda a sua família, dentre as quais a sua infeliz matriarca, Dona Maria. Dona Maria e Juninho são personagens fictícios, mas se você tiver alguma semelhança com pessoas que você conhece, não terá sido mera coincidência, porque acontece em todas e pelo menos na grande esmagadora maioria das famílias brasileiras, visto que estamos num quadro de epidemia de drogas aqui no Brasil. O texto que eu queria dividir com vocês é apenas um trechinho aqui do prefácio, que é justamente o que a Isilda Alves fala sobre a culpabilidade. Você não tem culpa se o seu filho está usando droga, Dona Maria. Não é culpa da senhora. Ele está doente e sua doença, a dependência química, é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e já virou epidemia no Brasil.
Quem usa drogas é vítima do descaso das autoridades que não cumprem as leis antidrogas do país, a 11.343 de 2006, o Estatuto da Criança e do Adolescente, 8.069 de 1990, e sua alteração na Lei 13.106 de 2015, que torna crime, vamos repetir, crime, vender ou oferecer à criança ou adolescente qualquer substância que cause dependência física ou psíquica. É tão grave a epidemia causada pelo uso de drogas no Brasil que até crianças, pela falta de cumprimento das leis em vigor, fumam maconha, tomam bebida alcoólica, cheiram cocaína, fumam cigarro que mistura maconha com crack, viciando no crack. Experimentam com coleguinhas ou parentes em condomínios, festas, ruas ou até em porta de escolas. Esse é o trechinho que eu queria dividir com vocês, e é uma reflexão que deve ser feita, que realmente eu vejo, infelizmente, hoje, por exemplo, é dia de festa na Praça Central de Capivari, e eu convido nossos queridos ouvintes a darem uma passeadinha pela praça aí e observarem muitos menores de idade com bebidas coloridas, alcoólicas, bebendo sem nenhum tipo de restrição, nem da sociedade, nem das pessoas que estão ali frequentando, e muito menos dos policiais que lá se encontram. Ali é um lugar livre, porque parece que a bebida é legalizada para menor de idade, né? A bebida realmente é uma bebida, é uma droga lícita para maiores de idade, porém é só olhar a cara da molecada que a gente vai ver que não é todo mundo que tem 18 anos ali, né? Então já começa por aí o descaso das autoridades. O cumprimento da lei da criança, do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, ainda em vigor, hein? Apesar de parecer que não, que o atual governo e seu descaso com as crianças e adolescentes, e até um certo viés anti-direitos humanos, que é o que estamos vivendo no país, não conseguiram ainda revogar a lei, e não existe ainda a revogação da lei dos adolescentes. Portanto, o código ainda está em vigor e, portanto, continua proibido, viu, galera? E na praça você também vai ver também esses mesmos adolescentes menores de idade fumando um cigarrinho macrobiótico lá entre as plantas do coreto. Observe, galera. E parece que eu tô sendo muito invasivo. E, esse cara tá aí contando os segredinhos de Capivari, tão perfeita que é Capivari. E é realmente muito perfeita, muito legal a cidade. Mas temos os problemas sociais em microcosmo. Capivari poderia ser considerado um microcosmo do problema de álcool e droga do país. É epidêmico no país inteiro, e aqui a gente vê em menor escala, mas salta aos olhos. Basta que quem tenha olhos para ver, que veja. Isso aí. Tá inspirado hoje, hein? Puxão de orelha. Tá inspirado, impressionante. O que é macrobiótico? Defina. Macrobiótico, na verdade, eu fiz uma brincadeira, porque existia, pelo menos ali nos anos 60 e 70, uma tendência aos hippies, né, a fazerem uma comida macrobiótica. Então, era o que hoje em dia se tornou-se vegano. Hoje em dia, se eu fosse fazer a piada, é que eu sou tiozão, a piada pra hoje é fumando um cigarrinho vegano. É que eu entendi o macrobiótico, né, mas é bom explicar. Comida macrobiótica é aquela que conserva todos os macro e micro oligoelementos dos alimentos. Ou seja, natural. Natureba. Cigarrinho macrobiótico igual cigarrinho natural. Maconha. Muito bem. Eu tava garimpando aqui, né? Que eu sou um ótimo garimpeiro de música. Não sei que música que é essa, nem que banda que toca. Chama Tempos Difíceis. E a letra começa aqui: tempos difíceis são esses que falar de amor é quase um crime. Gostei. Tem a ver. Vou tocar. Toca logo, depois a gente descobre quem é. Falou. Beleza, André. A voz da recuperação. Boa, André.
Bonitinha a musiquinha, né? Tô desarmado, não atira não. É isso aí. Chique. Muito bom. Lembrando que o programa Independência é uma parceria aí da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, com a Rádio Alternativa FM. E eu e Marco Melo não falamos em nome nem da ADUSMEC, nem da Alternativa, nem de Alcoólicos Anônimos, nem de Narcóticos Anônimos e nem de qualquer outra irmandade que a gente mencione aqui. Estamos apenas levando a mensagem, né, dessas irmandades, passando aí os endereços, levando a mensagem de que essa vida de recuperação é possível e que a nossa mensagem chegue até alguém que está precisando e busque ajuda, porque é possível, né, Marcão? Muito bem. André, sabe o que eu lembrei? Reunião aberta de propósito feminino do Grupo Capivari, hein? Companheira lá pediu pra gente fazer uma divulgação aí na rádio. Bárbara. E a companheira, eu tinha esquecido o pseudônimo. Companheira Bárbara, muito bem lembrado, André. Legal. Então, a reunião de propósito feminino aberta do Grupo Capivari significa para todos. Então, todos poderão participar, sendo membro ou não de Alcoólicos Anônimos, sendo homem ou mulher, ou qualquer outro tipo de preferência emocional. Então, todos podem participar das reuniões abertas de Alcoólicos Anônimos, e essa será uma reunião festiva, onde as pessoas poderão conhecer como que é e o que é esse propósito feminino que a gente tanto fala, que tem lá no Grupo Capivari, né? Então, reunião será realizada, essa reunião no dia 14, né, André? Isso mesmo. 14 de dezembro agora. Também conhecido como sábado que vem. É sábado que vem, André? Ainda bem que eu tenho um calendário humano aqui. Sábado que vem, galera. Olha que beleza. Reunião aberta para conhecimento do propósito feminino de AA. Às 15 horas. Sábado que vem, então, galera, na Rua André de Melo 286, lá no grupo do AA, que também ocupa o mesmo prédio da ADUSMEC, mencionado agora pelo amigo André Canova. E é uma oportunidade, se você tem a curiosidade de conhecer uma reunião de Alcoólicos Anônimos. Muito legal. Né? Porque é só chegar lá, ninguém vai ser questionado, né? Tá vindo pela primeira vez ou não? Né? Vão ter algumas partilhas lá, mas creio eu que de companheiros aí, membros de Alcoólicos Anônimos pré-selecionados, né? Então, você pode chegar lá quietinho, sentar, assistir a reunião, ninguém vai perguntar seu nome, nem porque você tá lá. Então é a oportunidade de você conhecer aí uma reunião de Alcoólicos Anônimos. Muito bem, é isso mesmo. Todos convidados, então, reunião Propósito Feminino aberta sábado que vem, dia 14, às 15 horas, no Grupo Capivari de Alcoólicos Anônimos. André, você já mencionou esse rapaz? Ele chama-se Carl Gustav Jung. Sim. Esse é sensacional. Gosto dele, viu? Médico, psiquiatra e pesquisador suíço que construiu as bases da psicologia analítica e articulou e incorporou conhecimento das religiões, da alquimia e da mitologia. Este brilhante cientista produziu dezenas de estudos e outras obras significativas para a evolução do pensamento humano e foi um dos mais influentes pensadores do século XX. Em 1961, Bill W., que é um cofundador do Alcoólicos Anônimos, escreveu uma carta para Jung. Aqui a gente vai dar um recorte dessa carta para a galera conhecer este episódio da vida de Alcoólicos Anônimos. Bill W. inicia a carta agradecendo a influência do psiquiatra no desenvolvimento de Alcoólicos Anônimos. Jung havia trabalhado com um alcoólatra chamado Roland H. em 1931. Alertava a este que sua condição alcoólica era quase sem esperança. De acordo com Jung, a única chance de Roland era alcançar a sobriedade. A única chance de Roland alcançar a sobriedade seria, abre aspas, se tornar objeto de uma experiência espiritual ou religiosa. Enfim, uma conversão genuína, fecha aspas. Jung também mencionou que tais experiências eram raras, porém aconteciam aos alcoólatras há séculos. Jung respondeu à carta de Bill imediatamente, escrevendo que o anseio por álcool de Roland
era um equivalente num nível inferior à sede espiritual de nosso ser pela unidade, expresso em linguagem medieval pela união com Deus. A carta terminou com estas palavras, abre aspas, veja, o álcool em latim é spiritus e usamos a mesma palavra para descrever a maior experiência religiosa, como também o veneno mais depravador. Portanto, a fórmula útil é, spiritus contra spiritum, fecha aspas. Bill W. encontrou a mesma ideia expressa nas obras do filósofo e psicólogo William James e o considerou um dos fundadores honorários de AA, ao se aprofundar no livro As Várias Experiências Religiosas. Em sua obra, que trata da evolução do modelo interdisciplinar para o tratamento das dependências, já citado anteriormente, o Dr. Jerry Spicer cita que, provavelmente, o entusiasmo de Bill deve ter sido gerado por passagens como essa. Abre aspas. A influência do álcool sobre a humanidade é inquestionável, devido a seu poder de estimular as faculdades místicas da natureza humana, geralmente esmagadas na terra pelos fatos frios e as críticas secas das horas sóbrias. A sobriedade diminui, discrimina e diz não. A embriaguez expande, une e diz sim. Ela é, de fato, grande excitador da função sim do homem. A consciência alcoolizada é uma pequena parte da consciência mística e nossa opinião total da mesma precisa encontrar o seu lugar na nossa consciência desta totalidade maior. Espetacular, né? E você vê que realmente o álcool é uma grande armadilha, se for ver, porque ele diz sim, né? Olha só, pro espírito, né? O espírito alcoolizado parece que tá falando sim, né? E o espírito sóbrio fala, não, pô, ser careta é chato pra caramba, não toma esse negócio aí. Putz, grila. Pois é. Marco Melo, vamos ouvir música ou você tem mais alguma coisa preparada? Vamos ouvir música. Essa aqui, ó, é uma versão do Zé Ramalho pra Like a Rolling Stone do fugiu o nome do cara, do Bob Dylan. Bob Dylan. Que significa como uma pedra a rolar. Tem tudo a ver com dependência química e alcoolismo essa música. Olha que legal. Preste atenção. Vou prestar. Após um pequeno problema técnico, tamo junto. Voltamos e concluímos aí a música. Legal. Like a Rolling Stone. Bob Dylan tinha conhecimento de causa. Tinha, danadinho, viu? André, oi. A doença, alcoolismo e dependência química é progressiva. Sim. Vou ler aqui um trechinho do livro Reviva Alcoolismo e Drogas, Leônida Silva Tonico e Maria Diamantina Castanheira dos Santos. Esse capítulo chama-se A Doença Progressiva. Sim. Acredite, ela é progressiva em todas as áreas. Contudo, a área que mais choca é a comportamental. Se você considerar que as atitudes dele é o usuário, tá, galera? São compatíveis ao que ele sente, que é exagerado, desproporcional, chegará um tempo de uso de drogas em que ele se tornará uma pessoa diferente. Ninguém poderá afirmar quando, pois varia de pessoa para pessoa e cada um tem o seu tempo. É um processo que acontece aos poucos, não se sabe quando. Contudo, um espectador atento poderá perceber que o usuário não desempenha a contento, como antes, as tarefas que lhe são afetas, seja no estudo ou no trabalho. Falta-lhe energia ou as emoções naturais que a droga lhe tirou. É como se ele sentisse abaixo de uma linha de desempenho natural. Ele próprio percebe que tem algo de errado. Começa então a funcionar um sistema de defesa que é natural em todo ser humano. Talvez o problema não seja ele ou dele. A maioria das pessoas com as quais ele convive, principalmente seus familiares e amigos antigos, insinuam ou procuram lhe atribuir as mudanças ao uso de drogas. Ele não aceita isso. Ele pensa que
que não quer, quando na verdade ele não pode. Incrivelmente, ele não sabe disso. Já depende das drogas e, para ele, elas o ajudam. Ele pensa que as pessoas não o compreendem, pois muitas delas cometem erros, tentando se referir aos erros dele. Ele só vê os erros delas. É uma fase que merece muito cuidado, mas as pessoas que gostam dele não sabem disso. Sem entender, as pessoas que mais o amam o empurram para o convívio daqueles que aceitam o seu comportamento, onde ele se sente melhor. Ele se sente bem nos ambientes com os amigos da ativa. Os outros não lhe compreendem, muitas vezes o agridem. É fácil imaginar que um dia, numa ocasião, usando uma droga específica, o usuário teve uma sensação de euforia inimaginável para os simples mortais. Esse pico de euforia fica gravado na mente dele e essa sensação extrema ele passa a perseguir. Essa sensação de extrema euforia fica gravada na sua lembrança para sempre. Muito perigoso, bem. Viu? Com certeza. Quem está ouvindo a gente aqui, Marcão, estava aqui olhando, que já achando mensagem faz tempo. Olha. É o Cleitão lá. Ô, Cleitão. Grande Cleitão. Todo domingo tamo junto, hein, Cleitão? Obrigado, viu? Desculpa a demora aí. Imagina, tamo junto. Muito bom esse texto aí, viu? Ele bem fala, isso aí mesmo. Ele fala não só da progressão da doença, da dependência química, mas ele fala dos erros dos familiares. Ao não terem muito conhecimento a respeito da doença, acabam reprimindo o cara e tal. E não que ele não deveria ser reprimido, porque realmente não é fácil ver um marido, uma esposa, um filho, né? A gente percebe que o nego tá diferente, tá diminuindo o desempenho, o boletim do cara vem tudo vermelho, só o rapaz não... E aí o chato somos nós que repreendemos, aqueles que mais amam o dependente químico e estão, né, na maior das boas intenções, acabam afastando aquele rapaz que vai achar refúgio aonde? Na galerinha do cigarrinho macrobiótico lá da praça. Claro, a mãe enche o saco, o pai só xinga, o irmão é um penteiro, um puta de um careta. Ah, mas minha galera me aceita, a minha galera gosta de mim, os meus pingaiadas, tudo gente boa. E aí, ele só tem a perder, porque sua doença vai ser reforçada pela galerinha do uso, né? Com certeza, né? Ninguém vai falar, não, estou bebendo demais. Seus amigos falavam pra você, Marcão, você não acha que está exagerando? Pior é que falavam, cara. Ah, falavam? Pior é que falavam, porque eu dava muito trabalho, até pros meus amigos, até os do uso, velho. Eles sabem, mas é que aí que tá, mano. Existe um antídoto pra bebedeira, que chama cocaína. Então, quando o cara já tá dando trabalho no goró, ele vai lá e dá um raio. E aí ele fica careta de goró. Aí ele vai começar a ficar monstro. Louco, e aí uma coisa vai puxando a outra. Mano, outro dia um companheiro falou um negócio desse. Falou, nossa, você vai e acelera. Depois você vai e desliga a chave do carro. Depois você liga de uma vez e acelera tudo de novo. Mano, que motor que aguenta um negócio desse? Chega uma hora que funde. Maluco. Tá pensando que é fácil? Cocaína e álcool é muito perigoso por causa disso. Chique. Então, ó, tá aí. Eu achei que os amigos não falavam, o Marcão dava trabalho, os amigos dele falavam. Que coisa. Sinal que eu não dei tanto trabalho assim. Vai nessa. Ou porque eu era meio estúpido e grosseiro e meus amigos não queriam levar cacetada. Muito bem. Vamos ouvir logo após o temporal Rosa de Saron, a gente já volta já. Legal, André. A voz da recuperação. Voltamos. Se você quiser ligar aqui e pedir uma música que tenha a ver aí com recuperação, que passe uma mensagem aí de força, de fé, de esperança, ou que tenha uma letra bonita, liga pra cá no 3492-3717. Quiser fazer alguma pergunta para esses dois gordelos aqui também, tamo junto. Pode mandar sua mensagem no 996501063, que é o WhatsApp da Rádio Alternativa. Se a gente souber, a gente responde. Se a gente não souber, a gente procura e responde na próxima edição do programa Independência. Isso mesmo, André. Lembrando que Marco Melo fica aqui até às 17 horas, né? Tamo junto. Com o programa Tardes Sônicas. Marcão, rock and roll aí, galera. Passa o domingo aqui na Rádio Alternativa. Tamo junto. André. Oi. E quando o dependente não aceita ajuda?
Essa é uma grande questão, hein? É uma grande questão. O mesmo livro, Um Elefante na Sala, do Paulo Campos Dias, diz o seguinte a respeito desta questão. Um dos princípios que norteiam a área da dependência química diz o seguinte: o dependente químico não bebe ou usa outras drogas porque tem problemas. Ele está tendo problemas porque está bebendo ou usando outras drogas. O outro princípio faz a seguinte afirmação: muitas vezes o dependente químico chegou a um ponto de querer parar de usar porque estava tendo problemas, por situações que ele mesmo criou, abre parênteses, quando se viu na iminência de perder emprego, casamento, ou quando o filho quis sair de casa porque não suportava mais seu comportamento, etc. Fecha. Pensou em parar, mas só porque estava tendo problemas. Pois bem, em cima destas duas afirmativas, conclui-se que o dependente químico, quando está na iminência de sofrer perdas significativas em sua vida, pensa na possibilidade de deixar de beber ou de usar. Para que isso ocorra, ele vai ter que perceber que as desvantagens do seu beber, do seu uso de drogas, são consistentemente maiores do que as vantagens de beber ou o uso de drogas. É isso que vai fazer a diferença. Porém, há que se trabalhar também com a hipótese de que ele não consiga enxergar essas desvantagens. Daí a necessidade de elaborar outro plano de ação para poder levá-lo a aceitar um tratamento. De acordo com uma linha de pensamento, há um dito de que o dependente químico só irá procurar ajuda quando ele atingir o fundo do poço. Mas devemos considerar que esta hipótese é bastante arriscada, já que existe a possibilidade do dependente químico não ter a natureza exata, não ter a natureza exata do seu fundo de poço, que é uma visão muito pessoal e particular. Devemos também levar em consideração que esperar o dependente químico atingir o fundo do poço pode também ser muito perigoso, pois poderá colocar sua vida ou a vida de terceiros em risco, poderá sofrer perdas que poderiam ser evitadas. Por fim, esperar que ele atinja o fundo do poço pode ser desumano. Diante dessas possibilidades, utiliza-se, entre outras, uma nova forma de abordar o dependente químico que não aceita ir para o tratamento. Parte-se da seguinte premissa: se esperar que ele atinja o fundo do poço pode ser muito arriscado, devemos fazer com que ele perceba rapidamente que já atingiu esse fundo de poço. Ou seja, devemos levar o fundo do poço até ele. Foi pensando nessa abordagem que foi desenvolvida a técnica chamada intervenção orientada, criada principalmente por Vernon A. Johnson, fundador e presidente emérito do Johnson Institute de Minneapolis, e muito bem abordada no seu livro I Will Take It Tomorrow, de 1973. A intervenção orientada não é o tratamento em si, mas uma técnica eficaz capaz de levar a pessoa que não quer tratamento a prontificar-se a recebê-lo. Pela minha experiência, tenho atendido centenas de casos com essa técnica. Em cada 10 casos, 8 têm resultados positivos já na primeira abordagem, e as duas pendências se resolvem com mais alguns procedimentos. E aí segue, ele fala exatamente o que é essa intervenção orientada, qual é a definição, a finalidade, e ao longo dos programas aí a gente vai falando um pouco melhor. Mas eu gostei muito desse negócio de levar o fundo do poço pro cara. Eu não tenho ouvido isso ainda. Interessante, porque se for esperar o cara, ele vai arrebentar tudo, velho. É, porque normalmente, se não chegar no fundo do poço, o cara é teimoso, né? Ele quer cavar, ele quer cavar, né? Não dá pra continuar. Eu não cheguei nesse ponto que esse cara chegou ainda. Né? Mas levar o fundo do poço até ele é bom, viu? É bom, e eu acho que tem a ver com conscientização, né? A pessoa tá num uso tão frenético que não percebe. Não percebe. Você tem que pegar e seria legal se desse pra botar um plugzinho na cabeça dele e passar as roubadas que ele... Colocar um pendrive? Um pendrive nele e mostrar numa tela, né? De preferência num telão, assim. Olha o que você tá fazendo. Assista aí, filhão. Nossa,
assim, o cara assistir. Jogar um balde de pipoca na mão dele. Assista as suas trapalhadas quando você bebe, quando você usa droga. Ele ia perceber, viu, cara? Pois é, boa alternativa de levar o fundo do poço até o dependente, até o alcoólico. Porque a gente observa, né, Marco? Alguns companheiros chegam, assistem algumas reuniões, né? Ou você vai falar sobre recuperação, mas se o cara não está no fundo do poço, ou se a família não mostra o fundo do poço para ele, ele insiste ainda, ele fica meio, como podemos dizer, esquivo, né? Mas, sempre justificando. Eu quero voltar mais umas vezes para entender melhor e nunca mais aparece. Nunca mais aparece. É foda. Ele não percebe realmente. Muito bem, sabia que Renato Russo frequentou Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos, né? Frequentou, estou sabendo, verdade. Você sabia que ele escreveu ele ficou 29 dias internado também, né? E ele escreveu Só por Hoje lá nessa internação, né? E ele escreveu também a música 29 também nessa internação. Olha, que legal. E eu vou tocar ela agora. Demorou. Beleza? Beleza, tamo junto. Programa Independência. A voz da recuperação. Marco Melo. Diga mesmo. Você que entende aí dos astros e da astrologia, por que ele menciona aos 29 com retorno de Saturno? O que tem Saturno aí nesse meio? Ah, tá. Isso é uma coisa interessante. Quando a gente nasce, o posicionamento de Saturno no mapa vai estar num determinado signo. Você demora 29 anos para que Saturno retorne àquele mesmo signo. O ciclo de Saturno é de 29 em 29 anos. Ah, que legal. Então, quando você tiver daqui a 29 anos, o Saturno vai estar no mesmo posicionamento do seu nascimento. E os astrólogos dizem que isso tem a ver com os ciclos de vida do ser humano. Então, a cada 29 anos, a gente tem um novo ciclo de amadurecimento e tal. Legal. Que ele cita, Renato Russo cita na música, né? Estou aprendendo a viver sem você, que seria o álcool, né? E aos 29, com o retorno de Saturno, decidi começar a viver. Legal. Ele menciona aí a recuperação, né? Eu teria prescrito para ele mais 29 meses de internação. Não, talvez com 6 vezes 29 ele teria de fato saído da compulsão, né? Que ele saiu da internação, fez até umas entrevistas bacanas. Falou dos 12 passos. Falou dos 12 passos, teve uma entrevista sensacional com ele e tal. Mas logo em seguida ele enfiou o pé na jaca de novo, depois ele ficou sabendo que tinha HIV, aí voltou tudo a esborne. Né? E depois sabe que Dado Villa-Lobos também tá sóbrio, né? Né? E ele escreveu uma música, Dado Villa-Lobos, que era um guitarrista da Legião Urbana, chama Sobriedade. A música já tá no gatilho aqui. Que legal, vamos ouvir logo na sequência. Vamos fazer o giro pelas Irmandades, André? Vamos, giro pelas Irmandades. Não gravei. Não gravou, né? Eu prometi que ia gravar, não gravei. Se não gravar, eu vou gravar, mano. Eu vou gravar. Beleza. Então vamos lá, reuniões semanais das Irmandades Anônimas aqui de Capivari. Narcóticos Anônimos, temos Narcóticos Anônimos em Rafar e em Capivari. Em Capivari as reuniões acontecem segundas, quartas e sábados às 20 horas, na Rua André de Melo 286. Em Rafar, as reuniões acontecem às terças e sextas-feiras, às 20 horas, lá no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, Rua Soares, Hungria, 164, centro de Rafar. Alcoólicos Anônimos, reuniões a terça-feira não está tendo o propósito feminino por enquanto. Estejamos todo sábado que vem lá para conversar com as novas diretrizes das reuniões femininas do AA, que parece que vai mudar de dia. Então estejamos no sábado que vem lá para descobrir sobre esse novo dia das reuniões de propósito feminino do AA. Então, portanto, reuniões às quartas-feiras, às quintas-feiras e às sextas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 horas da manhã na Rua André de Melo 286. Grupos familiares Naranon, reuniões quintas-feiras às 20 horas e hoje, domingo, daqui a pouco, galera, reunião do Naranon. Dona Maria, esteja lá, o Juninho vai arrebentar, não chegou com frango, com aquela velha história. Se a senhora deixou ele de novo com R$20, a chave do carro, ele não vai voltar com o frango. Então é melhor a senhora tomar um café com bolo lá com as companheiras e os companheiros do Naranon, na Rua Doutor João Adolfo Stein 480, na sede da AVCC aqui no bairro Pão de Açúcar, pertinho aqui da rádio. Grupos familiares Alanon.
Reuniões todos os domingos às 9 horas da manhã na rua André de Melo 286 também, Sobreloja. Pastoral da Sobriedade familiares e dependentes podem participar dessas reuniões, que acontecem todas as segundas-feiras às 19h30 lá na Igreja São Benedito, Rua Doutor Rodrigues Alves, número 50. E para finalizar, as reuniões anônimas de Capivari, Neuróticos Anônimos, reuniões aos sábados às 15 horas, Rua André de Melo 286, Sobreloja também. Muito bom. Precisávamos trazer alguém aqui do Neuróticos Anônimos, né? Precisávamos, e tem uns companheiros que têm muita sabedoria. Tem uma companheira lá de Piracicaba que eu tô namorando ela para trazer ela para cá, viu? Sensacional a partilha dela, vale a pena. Legal, tomara que venha em breve. E porque a gente trouxe um companheiro bem no início do programa, acho que foi um programa que eu apresentei, o segundo programa que eu apresentei sozinho, mas deu uma explanada meio por cima, né? A gente podia aprofundar mais o assunto, né? Legal. O programa de neuróticos, muito bacana, adaptado do programa de AA. Inclusive eu acho bem legal no preâmbulo do Neuróticos Anônimos, todas as reuniões começam com um agradecimento. Agradecemos a Alcoólicos Anônimos por trazer esse programa pra gente, tal. Legal. Super legal. Eles já fazem uma reverência a Alcoólicos Anônimos logo em todas as reuniões de NA Verde aqui do Brasil. Não sei, talvez lá fora também seja assim. E eles falam que realmente é um programa que foi adaptado. O que aconteceu? Tinha um alcoólico, eu esqueci o nome do cara, Joseph, eu acho, que ele tinha problema com álcool, mas ele tinha muito mais problema consigo próprio. Ele tinha alguns, assim. uma grande depressão, uma ansiedade terrível. E ele mesmo, estacionado com álcool, continuou com outras comorbidades, como se fala na medicina, e viu a possibilidade de adaptar o programa de AA para doentes emocionais e doentes, digamos assim, mentais, né? Problemas mentais, mas não que seja problema mental no sentido de o cara tá babando, não. Problemas normais das pessoas que têm dificuldades emocionais. E aí ele criou toda uma literatura própria. Ele e mais alguns outros que vieram com ele acabaram adaptando, fizeram, olha, tem um livro vermelho lá e o livro dourado, é sensacional. Totalmente voltado à dependência emocional e todas as curvas da doença emocional. Tem um negócio lá de recompensa, as recompensas emocionais. Quando você tá muito deprimido, aí o seu organismo faz um negócio contra isso, e aí você que vai dar aqueles estados de euforia e depressão, né? Em vez de você ficar continuamente tranquilo, não, o cara ou tá top lá em cima ou tá down lá embaixo, tal. E eles falam bastante sobre isso, bem legal. Eu estou aqui com o nascimento de Neuróticos Anônimos. Foi em 1964, Groover B. Um alcoólatra recuperando em AA, tomou consciência de sua dependência pelo álcool, era fruto de graves problemas emocionais, tomou consciência que a sua dependência pelo álcool era fruto de graves problemas emocionais anteriores. Com autorização de AA, promoveu uma adaptação do programa sugerido para aqueles cujas emoções descontroladas interferiam em seu comportamento, de qualquer forma e em qualquer grau, segundo elas mesmas o reconhecem. Hoje funcionam no Brasil mais de 380 grupos de neuróticos anônimos que auxiliam através da prática de seu programa milhares de pessoas a vencerem suas emoções descontroladas e terem vidas normais e serenas. Importante. Para Neuróticos Anônimos, neurótica é qualquer pessoa cujas emoções interferem em seu comportamento de qualquer forma e em qualquer grau, segundo ela mesma o reconheça. Legal, né? Muito legal, tem tudo a ver. E o bem legal é que é bem livre, né? Segundo ela mesma o reconheça.
Ponto. Você sabe que o AA tem as 12 perguntas e o Neuróticos Anônimos tem as 18, né? Sou uma pessoa neurótica? Eu tenho certeza que 99% dos nossos ouvintes, se responderem com sinceridade esse questionário, vão descobrir que são, viu, cara? O que você acha da gente... Podemos soltar essas 18 perguntas, hein? Vamos fazer metade e depois a gente ouve uma música e faz a outra metade. Beleza, então pergunta tá com você na tela. Pergunta número 1. Você tem medo de estar sozinho, sair de casa, dirigir um carro ou fazer uma viagem fora da sua cidade? Eu não. Eu também não. Você se sente diferente ou deslocado quando está com outras pessoas? Sim. Sim, também sim. Você frequentemente negligencia seus afazeres, dorme muito, sente-se constantemente cansado ou sem energias? Ó, agora que eu estou em recuperação, eu vou responder como eu responderia quando eu estava no uso. Então já deu 2 sim aí. O meu também. Você já tentou o suicídio ou pensou seriamente em cometê-lo? Sim. Sim. Você precisa de tranquilizantes ou outras drogas que alterem a mente para atravessar o dia? Sim. Você assume mais responsabilidades do que pode e tem uma atitude de tudo ou nada? Sim. Tudo ou nada era eu, velho. Nossa, indo nos relacionamentos. Era 8 ou 80. Nossa, 8 mil, pelo amor de Deus. Você vive tenso, incapaz de se relaxar e não consegue dormir? Sim. Nossa, olha, é por isso que eu preciso estar nessa irmandade aí. Eu vou começar a experimentar frio neurótico, viu, cara? A tensão, a ansiedade e a preocupação afetam o seu trabalho? Total. Bom, quando eu estava no uso do álcool, eu quase nem não trabalhava. Né? Nem trabalho tinha conseguido mais. 9ª pergunta. Você sente que outras pessoas não o compreendem ou não compreendem os seus problemas? Sim. Um bico maior do que um olho. Já foi metade. A gente respondeu sim, acho que para 7, Marcão. Eu respondi para 8, hein? Das 9. Eu só não tinha medo de dirigir essas coisas. Também não. O resto, tudo é sim pra mim, cara. E olha, eu te garanto que a galera vai ter respondido. Se ele for sincero, vai responder. Ou seja, será que não tá na hora de conhecer Neuróticos Anônimos, galera? Vamos ler as 9 últimas aqui. Vamos, tá legal. Depois eu boto a música. A gente ouve a música e volta para ler o resultado. 10ª pergunta. Você sente que as outras pessoas estão te olhando quando você trabalha ou quando está em público? Sim! Nossa, mania persecutória era eu, velho. Você acha que seu relacionamento está em perigo? Ah, sim. Você tem problemas sexuais? Sim. Você sente que a vida já não tem sentido? Sim. Isso, né? Quando eu tô falando do meu eu há 7 anos e meio atrás, mais ou menos. Hoje em dia não. Hoje acabou 99% desses problemas, porque eu tô num programa de 12 passos, assim como no NA Verde, né, viu? Você fica tão irado que chega a perder o controle? Putz. Pelo amor de Deus, nem me fale isso. Eu arrebentava com tudo na rua, velho. Parecia um rolo compressor. Nossa, uma vez, eu nem vou falar a vez, mas eu já arrebentei com o carro inteiro de fúria. Você entra em pânico quando está sob tensão? Nossa! Sim. Você vive chorando? Não. Eu era chorão também. Não. Beijo bem dado na novela. Pô, cara, tô muito emocionado, velho. Propaganda de shampoo bonita, eu já chorava. Meu Deus. Você se sente culpado? Muito. Você sofre de depressão? Também. Se você respondeu sim a qualquer uma das perguntas acima... Qualquer uma? Qualquer Nossa. uma. É possível que você seja uma pessoa neurótica. Se você respondeu sim a 2 perguntas, então é quase certo que você seja uma pessoa neurótica. Se você realmente reconhece que é uma pessoa neurótica, apresentamos agora a grande pergunta. Você quer ajuda? Essa é a tal pergunta. Porque uma coisa é se reconhecer, outra coisa é querer mudar, né? Pois é. Querer mudar é diferente. Então, caros ouvintes, vocês ouviram as 18 perguntas de NA Verde Neuróticos Anônimos. E eu tenho certeza absoluta que pelo menos 2 você gabaritou. Vai, fala a verdade. 2 você gabaritou. E se gabaritou 2, tem que ir lá, hein, André? Tem. Sábado às 15 horas. Considerando a população de hoje, a geração de hoje, tá tecnológica e todo esse mundo conturbado, não respondeu sim só para 2, pelo menos para 9, 10 você
responder. Nossa, com esse negócio de compulsão por celular, esse país dividido em ódios aí, Um lado ódio Bolsonaro, e o outro do lado rancor. Petralhas, aquela loucura que tá a rede social. Eu duvido que o cara não respondeu. O único problema é que não vai aparecer em NA, sabe por quê? Por quê? Porque não quer mudar. É. Tá lá na zona de conforto, essa maldita zona de conforto, que é aquele sofazinho quente e aquela geladinha para acalmar, né? Os nervos. Muito bem. Vamos ouvir Sobriedade de Dado Villa-Lobos Vambora. e a gente volta já. Programa Independência. A voz da recuperação. É isso aí, voltamos. Você viu que legal a letra da música? Legal a letra, eu só mudaria o nome da música. Por quê? Porque não é sobriedade essa música. Não é. Ela deveria ser bebedeira. Deveria. Até o timbre da guitarra, ela aumenta e diminui. Nossa, eu fiquei bêbado ouvindo esse Mas negócio. sabe por que chama sobriedade? Porque ele descreve justamente os efeitos da bebedeira que hoje ele percebeu, né? Nossa, então, por isso que eu falei que ela é uma bebedeira. Você vê que ela vem em ondas. É o efeito da ressaca. Escute, recebemos uma mensagem advinda lá das terras de Santa Bárbara do Oeste. Eita! Vou botar no ar aqui. Legal. Boa tarde, André. Já estamos escutando a rádio já. Agora já a Vivi já está envolvida também. Tá a Vivi, tá o Zelão lá do grupo Viva Vidas de Limeira. A Marlene lá em Arthur Nogueira com o Luiz Carlos. E a gente do grupo Renascer aqui, de Santa Bárbara. Um abraço, meu amigo. Viu? Outra, Lembrando que o companheiro Borracha, esse daí, né, que falou aqui com a gente, e ele me mandou uma mensagem ontem: ô André, amanhã antes de entrar no ar, lembra a gente aqui e tal. Que Borracha, legal, esqueci de lembrá-lo, viu? Desculpa. Ainda bem que ele lembrou sozinho, André. Dependesse de nós. Eu tenho um leve delay de memória aí. Eu só lembrei que ele pediu pra lembrar ele quando eu vi a mensagem dele. Então ele lembrou sozinho. Obrigado aí, viu? Todo o pessoal de Santa muito Bárbara. Legal, companheirada aí. Com os companheiros lá de Limeira, todo o pessoal que está acompanhando a gente aí, Marlene e o Luiz lá de Arthur Nogueira. Muito bom, programa Independência aí pelas ondas da internet, Brasil adentro. Muito legal. E o programa Independência tem hoje em dia, pode acessar lá, hein, galera. Podcast Programa Independência, mixcloud.com/programa.independência. É só clicar lá no Mixcloud, procurar o Independência lá, que você vai poder ouvir todos os episódios já idos ao ar desde a era da gravação, né, do playback, porque nós tivemos 2 eras aqui no programa Independência. A primeira fase a gente não gravou nada, foram alguns meses assim, e depois que nós descobrimos o playback, começamos a gravar o programa em formato digital, e todos os programas já gravados já estão no ar, e esse próprio programa de hoje, daqui a pouco, lá pelas 6 horas da tarde, já vai estar lá no mixcloud.com. Muito bom. Muito bom. 6 horas da tarde, olha, tá eficiente. Não, já chego em casa, já trabalho. O nosso produtor. Já boto lá no Vegas, lá já edito, tô profissional no negócio. Legal, Marcão, muito bem, obrigado pelo serviço aí. Tamo viu? junto, mano. Diga lá, tem alguma coisa preparada aí? Não tenho, mas assim, eu tenho um leque de literaturas aqui que é abrir e ler, é tranquilo. E eu vou direto no livro azul, texto básico de Narcóticos Anônimos. Por que estamos aqui? Essa é uma pergunta muito, muito interessante, que todo adicto, toda pessoa que tem problema não vou nem falar que o cara tem problema, hein? Que usa droga. Você que está usando droga, você não tem problema, viu, cara? Eu sei que você não tem problema, você usa porque você quer, você usa porque faz parte do seu livre-arbítrio, você é livre para fazer o que quer e você não tem problemas e para quando quiser, só usa de fim de semana. Então, Narcóticos Anônimos diz o seguinte no capítulo Por que Estamos Aqui: chegamos a um ponto em nossas vidas em que nos sentimos como se fôssemos uma causa perdida. Tínhamos pouco valor para a família, para os amigos e no emprego. Muitos de nós estávamos desempregados e sem condições de se empregar.
Qualquer forma de sucesso era estranha e assustadora. Não sabíamos o que fazer. À medida que o sentimento da autoaversão crescia, precisávamos usar mais e mais para mascarar nossos sentimentos. Estávamos doentes e cansados de dor e de encrenca. Estávamos assustados e tentávamos fugir do nosso medo. Mas não importava o quanto corrêssemos, sempre levávamos o medo conosco. Estávamos desesperançosos, inúteis e perdidos. O fracasso tinha se tornado nossa maneira de viver e a autoestima já não existia. Talvez o sentimento mais doloroso de todos fosse o desespero. O isolamento e a negação da nossa adicção nos mantiveram neste caminho decadente. Qualquer esperança de melhora desapareceu. Desamparo, vazio e medo tornaram-se a nossa maneira de viver. Éramos um fracasso completo. Na realidade, precisávamos de uma mudança de personalidade. Tornou-se necessária uma mudança dos padrões de vida autodestrutivos. Quando mentimos, trapaceamos ou roubamos, nós nos desagradávamos diante de nossos próprios olhos. Já bastava de autodestruição. Vivemos a nossa impotência. Quando nada mais aliviava a nossa paranoia e medo, chegamos ao fundo do poço e nos prontificamos a pedir ajuda. Muito bom. É isso aí, porque estamos aqui. Se você não chegou nesse ponto ainda, pode ser que você nunca chegue, mas pode ser que venha. E até chegar lá, meu pai, vai dar muito trabalho pra família, viu? Sabe que eu conversei com alguém esses dias? Putz, cara, esse negócio, essa minha memória não me ajuda. Mas era alguém falando, não, mas eu ainda não fiz isso. Ah, mas eu ainda não fiz aquilo. Aí eu lembrei aquela frase que a gente sempre fala, que o alcoolismo e a adicção é a doença do ainda, né? Ainda, é. Veio na minha mente, putz, mas eu esqueci a conversa, cara. Preciso começar a andar com um gravador. Falar, pera aí, deixa eu gravar. Vou começar a entrevistar em vez de conversar. Dá uma entrevista aqui pro programa Independência. Oh, boa ideia. Tinha tudo a ver, cara, sabe? Não, mas eu ainda não fiz isso, eu ainda não fiz aquilo. E não, sabe? Não eram muitas catástrofes, sabe? Mas tinha tudo a ver, porque a pessoa tem, sim, problema com bebida. Não, mas ainda. Eu vou comprar um gravador, vou entrevistar, cara, pra não ter mais esses lapsos de Mas esse memória. negócio do ainda é muito sério, porque se o cara tem essa predisposição para a doença do alcoolismo ou da dependência química, infelizmente, lamento informar, mas a sua história já está traçada, meu amigo. Tá. O seu futuro é muito previsível. E vai ser muito parecido com a nossa. Vai ser muito semelhante à minha. Então, eu demorei 42 anos para me conscientizar disso. Se você tem 20 ainda, olha só que chance que eu tô te dando, pai. Para agora, ouve a sugestão. Não precisa acordar com pessoas estranhas na sua cama. Às vezes bem estranhas. Você não vai precisar acordar com uma pessoa desconhecida ao seu lado e não saber o que aquela pessoa está fazendo ali na sua cama. E às vezes tem que levar embora ainda. Tem muitas coisas que você vai poder evitar, meu pai. Então, aceita ajuda. Vamos ouvir uma musiquinha? Vamos. A gente fala do abraço, né? Que o recém-chegado, ele sempre fala do abraço que ele recebe nas Irmandades. E o Jota Quest gravou uma música que chama Dentro de um Abraço. Pera aí, telefone. Vamos Presta lá. atenção nessa música que legal. Manda pau. Voltamos, Andrezão. Legal essa música do Jota Quest, cara. Legal. Eu gosto dessa. No final ele pede pra acender a luz e quer dar um abraço geral na galera do público. Mó legal. Eu gosto dessa vibe que eles passam, tanto nessa música quanto naquela que a gente tocou no comecinho do programa, de Dias Melhores. Ele fala que tudo que a gente sofre num abraço se dissolve, tudo que se espera o sonho num abraço a gente encontra, e é bem isso que a gente vê nas Irmandades, né? O abraço entre os companheiros, né? Nossa, às muito vezes legal. Você chega ali meio angustiado ou tá embarulhado com alguma coisa, você encontra um companheiro, ele vem te dar um abraço, né? Aquele abraço apertado, pronto, passou, né, cara? É mágico, Verdade. né, meu? Eu tenho uma amiguinha, uma companheirinha que ela sempre chamou a galera
de Narcóticos Anônimos, de A Galera do Abraço. Minha galera do abraço, como eu amo vocês. Puta, mó legal isso aí. Legal, meu, muito bom. O Borracha mandou outra mensagem aqui, o Borracha lá do... Essa você não vai botar no ar, né? Essa não dá, porque ele me compromete, cara. Mas obrigado, viu, Borracha? Ele falou que a gente pode contar com ele, que ele está divulgando o programa lá, pro pessoal da Irmandade. Beleza, valeu, Borracha. A gente senta para fazer uma resenha aí de coisas que a gente fez semelhante aí, que eu sei que você aprontou igual eu, Borracha. Diga lá, Marco Melo. Vamos lá, estou aqui com um livro grande de Alcoólicos Anônimos, com o título é o mesmo nome, Alcoólicos Anônimos, na página 98 dessa última edição. Agora falemos de sexo. Muitos de nós precisávamos examinar este ponto, mas, sobretudo, tentamos ser sensatos. É muito fácil nos desviarmos do rumo certo. Aqui vemos as opiniões humanas indo a extremos absurdos talvez. Um grupo de vozes apregoa que o sexo é um capricho de nossa natureza inferior, uma necessidade de procriação. Temos, então, as vozes que clamam por sexo e mais sexo, que lamentam a instituição do casamento, que acham que a maioria dos problemas da espécie humana resulta de causas sexuais. Acham que não temos sexo suficiente ou que não é do tipo certo. Enxergam sua importância por toda parte. Uma escola não permitiria ao homem qualquer tempero em sua dieta e a outra nos manteria todos num regime apimentado. Desejamos ficar à margem desta controvérsia. Não queremos ser juízes da conduta sexual de quem quer que seja. Todos nós temos problemas sexuais. Não seríamos humanos se não os tivéssemos. O que podemos fazer a respeito? Examinamos nossa própria conduta nos anos anteriores. Onde havíamos sido egoístas, desonestos ou imprudentes? Quem havíamos magoado? Havíamos, sem justificativa, provocado ciúmes, suspeitas ou rancores? Em que pontos havíamos errado e o que deveríamos ter feito? Pusemos tudo no papel e observamos. Deste modo, tentamos planejar um ideal sadio e sensato para a nossa futura vida sexual. Submetemos cada relacionamento a este, era ou não egoísta. Pedimos a Deus que desse forma a nossos ideais e nos ajudasse a mantê-los. Lembramo-nos sempre de que nossa energia sexual era dádiva divina e, portanto, valiosa, não devendo ser usada de forma leviana ou egoísta, nem tratada com indiferença ou repugnância. E aí vai o texto, essa parte aqui fala do quarto passo, né? Como funciona o programa, e realmente não tem como negar, todo ser humano deveria rever muito dos conceitos sexuais. É sempre um problema comum, né, aos seres humanos, dificuldades nessa questão emocional, sexual, é tudo muito embaralhado, ainda mais nos tempos modernos, onde através da tecnologia, da internet, é tudo muito fácil, né? Antigamente, para o menino ver uns peitinhos aí era difícil, rapaz. Hoje em dia já tem X vídeos aí, a molecada se aplicando na pornografia. Então é um lado muito obscuro da natureza humana e que deveria sempre ser revista. E o programa de AA é maravilhoso nesse ponto também. O cara não basta, como vocês podem perceber, o programa de AA não é apenas parar de beber, galera. Existe toda uma mudança, é uma restauração humana, como diz meu amigo Carlão. Meu amigão Carlão, um abraço ao Belzinho da 15 também. Senão ele já me elogiou hoje, falou comigo: ô Marcão, obrigado pelos parabéns que deu pra mim, não sei o que. Então eu já vou mandar um beijão pro seu Noel. Seu Noel, fica com Deus aí. Também conhecido como Ligeirinho, também conhecido como atestadinho da Tereza. Um abraço, seu Noel, tamo junto.
Contador de história, falador, mas é gente boa, né? A gente gosta daquele velhinho. Gosta. De vez em quando a gente bate o pé firme com ele. Ele fica bravo. Mas é carinho, viu, seu Noel? É beijo de amor. Porque se a gente passar a mão na cabeça, o senhor fica forgado. Quando eu cheguei, você não era bem mais folgado, viu? É mesmo? Nossa senhora. Então você não trabalhou direito, porque quando eu cheguei tava também. Brincadeira, seu Noel. Tamo junto, seu Tamo Noel. junto, Um abraço. não vai ficar bravo não, hein? Precisamos trazer Carlão aqui, viu? Eu tô namorando ele pra vir aqui também, tá difícil. Você tá namorador, hein? Tá namorando a companheira lá do Neuróticos. Não, tá namorando o Carlão. É um flerte, né? A Linda sabe disso? É um namoro profissional. Então, Amante profissional. continue namorando, então. É isso aí, André. Você separou mais música aí pra nós? Ponto de equilíbrio, um novo dia, um regueizinho de novo aqui nas ondas do programa Independência. Reguezinho sem precisar do cigarrinho macrobiótico. Lógico. Um dia legal a letra dessa música, viu? Sensacional, Andrezão. Gostei. Também gostei. Eu já tinha ouvido, né? Eu gostei dessa parte aqui, ó. Vamos nos aceitar, viver no bem-estar, vamos nos redimir, reconciliar. Chique. Chique, bonito. André, Oi. você viu que essa semana houve um comentário, uma declaração do general Vilas Boas defendendo a maconha medicinal. Não sei se você ficou sabendo dessa notícia. Sim. O general Vilas Boas foi comandante do Exército Brasileiro, atual assessor do GSI, Gabinete de Segurança Institucional do Palácio do Planalto, e corre o risco de não falar mais por um problema de saúde, né? Ele deu uma entrevista essa semana no SBT falando que ele acha que é uma hipocrisia social, mencionando as dificuldades de quem precisa acesso ao tratamento com a droga, né? Com os derivados da maconha e tal. E gerou um monte de polêmicas a respeito, né? E volta à tona aquele negócio da legalização e tal. E em relação a todas essas polêmicas, né? Eu acho que deveria se separar as coisas, né? Mistura-se tudo. A hora que teve uma declaração de um cara importante como o general Vilas Boas em favor não da legalização da maconha, mas enfim, dos tratamentos com canabidiol, que é um dos centenas de componentes da maconha e que tem grandes possibilidades terapêuticas, né? O canabidiol com doenças tipo Alzheimer, Parkinson, enfim, tem várias outras doenças degenerativas que aumentam o apetite, a pessoa para os tremores, tem um monte de grandes indícios de que vai ser uma substância muito útil para a medicina e tal. E ela esbarra na caretice, digamos assim, das nossas políticas públicas a respeito das drogas ilícitas. De fato, a maconha é uma droga ilícita e você não pode plantar, você não pode nem pesquisar. Agora tem algumas brechinhas, né, que abriram para que pudesse essas pesquisas serem feitas no Brasil e tal. Eu já acho que deveria ser totalmente liberado para esses fins, né? As universidades, né, tão carentes aí de recursos públicos ultimamente, né? Principalmente nesses últimos tempos com as novas políticas deste governo, deveria, e com a sua política antidrogas tão ferrenha, né? Acaba prejudicando grandes empreendimentos farmacêuticos no que se diz respeito ao que, na verdade, o Brasil está indo na contramão do mundo. Sim. O mundo inteiro está pesquisando a maconha e o Brasil continua reprimindo a maconha, né? Sim. E eu acho que uma coisa é a maconha recreativa e outra coisa é a maconha
a maconha medicinal. Deveríamos ter umas políticas mais interessantes. E o programa Independência volta e reitera que não somos contra droga nenhuma, né? Sim. A gente só perdeu. A verdade é que eu particularmente perdi para as drogas, não deu certo para mim, nem álcool nem droga, eu sou alcoólatra, eu sou adicto, mas eu encontrei um caminho de recuperação. Eu pessoalmente não vou nem dar minha opinião a favor de legalização ou não legalização, mas pesquisas medicinais como o canabidiol, por exemplo, que tem se mostrado no mundo inteiro como uma grande esperança para doenças muito sérias como mal de Parkinson e tal, eu acho que deveria, né? Aí a minha opinião pessoal, eu acho que deveria sim ser muito estudado e deveríamos estar dando até incentivos para esse tipo de consumo da cannabis, né? Com certeza. Muito bem lembrado isso daí, muito bem observado também, viu, Marcão? Porque agora que um general da linha dura, mas também aí vem aquela tal daquela hipocrisia, né? Aposto que esse homem aí era um dos repressores, lógico, hein? Esse cara devia ser aquele cara. Que um absurdo. Droga. A hora que ele no cozinho dele. Agora tá bonito, né? A hipocrisia social. Vilas Boas. Nada como um dia após do outro, né, papai? Muito bem. Chegamos ao final de mais um programa Independência, a voz da recuperação. Foi muito bom ter todos vocês sintonizados com a gente. E suas considerações, seu recado final, seu abraço. Isso aí, acabei de dar minhas considerações finais. Um beijo, um abraço pro general. Um beijo e um abraço pro general. Então, um beijo e um abraço para você que nos ouviu. E eu deixo vocês aí com Rosa de Saron. Obrigado por estar aqui. Até domingo que vem. Tchau. Tchau. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa 106,3. Até domingo que vem, com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!